Chegou a hora de mostrar que existem opções melhores que as caixinhas do Nubank e que também são seguros. Eu vou mostrar com números que daria para eu ter quase R$1.000 a mais apenas se eu trocasse a minha reserva de emergência de lugar. Dá uma olhada aqui. Como que funciona hoje no Nubank? O Nubank tem aquelas famosas caixinhas que deixam o nosso dinheiro guardado e separado conforme a nossa necessidade. E aqui, ó, a gente tem um rendimento de 100% do CDI e a aplicação mínima para abrir essa caixinha lá no Nubank é de R$1. A partir desse R$1 é que você vai ver rendendo diariamente o seu dinheiro lá. O Nubank cobra IOF e imposto de renda. Só por curiosidade, como é que funciona o IOF? Ele vai tirar parte do seu rendimento se você retirar o dinheiro com menos de 30 dias, de acordo com essa tabela que eu estou mostrando. Se você deixar rendendo apenas um dia, você perde 96% desse rendimento para o IOF. Se deixar 2 dias, cai para 93% e assim por diante, até que ao final dos 30 dias a gente zera o IOF. Então quanto mais a gente deixar o dinheiro rendendo lá, especialmente acima de 30 dias, melhor, porque aí não vai perder tanto o rendimento com o IOF. Já o imposto de renda, que também é cobrado no Nubank, ele também é regressivo, só que num prazo bem maior. Ele não chega a zerar, mas com 0 a 180 dias é cobrado 22,5%, com 181 dias a 360, ou seja, de 6 meses a 1 ano, é cobrado 20%, de 361 dias a 720 dias, ou arredondando aí de 1 ano a 2 anos, é cobrado 17,5%, e acima de 2 anos, acima de 720 dias, é cobrado 15%. Então também acaba sendo interessante deixar o dinheiro lá por mais tempo. O resgate aqui no Nubank, ou seja, a liquidez, o quão rápido você consegue pegar esse dinheiro da sua conta e ter acesso a ele, pode ser imediato ou diário, dependendo do tipo da caixinha que esse dinheiro está aplicado. Se for aquela caixinha da reserva de emergência, o resgate é imediato, ou seja, qualquer hora do dia, de qualquer dia, você pode sacar e ter acesso ao seu dinheiro. E se for alguma outra caixinha que você abriu sem ser essa reserva de emergência, aí o resgate é diário, você solicita hoje e no próximo dia útil você tem acesso a esse recurso. E a garantia dos recursos que são aplicados no Nubank é dada por títulos públicos. Ou seja, se por acaso o Nubank vier à falência, quem vai garantir todos os recursos que você tinha aplicado lá é justamente o governo, porque o Nubank usa esses recursos que você aplicou neles para colocar em títulos públicos. Em outras palavras, quem dá a garantia dos seus recursos é justamente quem tem o poder de imprimir mais dinheiro. Deus me livre. Mas, querendo ou não, talvez seja a garantia mais segura que a gente pode ter hoje. Ah, Luiz, mas eu fui abrir minha caixinha e tinha lá disponível para eu investir com 102% do CDI, 104% do CDI. Por que você mostrou apenas 100 aqui? Justamente porque aqui eu vou mostrar os investimentos que a gente pode fazer em bancos digitais e que não deixam o nosso dinheiro preso por tanto tempo. Então eu vou considerar ali no máximo uma liquidez diária. Agora, sobre as outras 4 opções que eu vou mostrar aqui, é importante a gente entender como e por que eles oferecem condições melhores de investimentos. Para qualquer investimento que a gente faça, a gente tem que considerar 3 aspectos: rentabilidade, liquidez e risco. Geralmente, quando um desses 3 fatores é mais alto, os outros 2 acabam ficando mais baixos. Por exemplo, aqui no Nubank eu mostrei que ele dá 100% do CDI. Para um outro investimento que pague 110% do CDI, então a liquidez dele acaba sendo um pouco menor, ou seja, eu levo mais tempo para ter acesso ao meu recurso. E também o risco desse investimento acaba sendo um pouco maior. Mas por que o risco é maior se é tudo renda fixa? Justamente porque a instituição, o banco que está oferecendo aquele investimento, ele pode ser mais sólido, ter mais robustez financeira do que outros. Mas tem um quarto fator que pode explicar o fato desses outros bancos conseguirem oferecer condições melhores de rendimentos para seus clientes. Veja bem, o Nubank já é um banco bem consolidado, um banco grande, já ultrapassou inclusive o Itaú em número de clientes. Já esses outros bancos digitais, eles vieram depois. Eles viram o que o Nubank fez, viu que deu certo e foram atrás de fazer algo semelhante. Mas como o Nubank largou na frente e ainda oferecendo um serviço muito bom, que teve uma aprovação muito grande por parte das pessoas, então esses outros bancos eles precisam captar clientes para eles.
Para isso, tem o chamado custo de aquisição do cliente, ou CAC. E uma das formas como os bancos gastam o dinheiro para aquisição de clientes, em vez de fazer simples propagandas para captar esses clientes, eles oferecem condições melhores, rendimentos maiores, e esses clientes se sentem atraídos por esses bancos que oferecem condições melhores e acabam conquistando esse cliente. Ou seja, no fim das contas, os concorrentes criam condições melhores e quem sai ganhando são justamente os clientes. Mas então, o que a gente pode fazer para saber aonde que a gente está colocando o nosso dinheiro? Se nesse banco tem um alto risco, se não tem um alto risco, como é que eu vou saber? É assim, ó. Entra aqui no Banco Data e coloca o nome da instituição, por exemplo, Nubank. A gente vai procurar aqui o Nubank, a gente clica aqui no Nubank, fecha aqui a propaganda e ele vai abrir os dados da instituição. A gente tem como ter acesso aqui ao lucro líquido do banco, qual foi o lucro. A gente viu que nos primeiros anos do Nubank, aqui não mostra, aqui mostra só os 5 últimos anos. Mas se a gente tivesse acesso, você ia ver que tiveram vários outros anos que o Nubank deu muito prejuízo, mas isso foi justamente captando clientes, aumentando a sua carteira de clientes, o número de clientes. E não somente isso, foi também melhorando todos os serviços que hoje o Nubank oferece. Mas está aqui, isso resultou em uma diminuição do prejuízo ao longo dos anos, depois um aumento do lucro conforme os anos foram passando. E aqui a gente tem alguns dados de índice de mobilização e índice de Basileia. Sobre o índice de Basileia, é a porcentagem de dinheiro que o banco tem se comparado com o dinheiro de outras pessoas, de terceiros, de investidores como eu e você, do total que foi emprestado para outros clientes. Ficou complicado, né? Mas olha só, para cada R$100 que um banco empresta para alguém, nesse caso do Nubank, 15,8% o Nubank tem de patrimônio. O restante foi dinheiro que o Nubank pegou de terceiros, lá da caixinha que a gente aplica ou de outros lugares, para emprestar para essas outras pessoas. Entendeu? O mínimo que o Banco Central exige que todos os bancos tenham é de 11%. Nesse caso aqui o Nubank tem 15,8%, então tá dentro. Já o índice de mobilização é a porcentagem do patrimônio desse banco disponível para pagar suas dívidas. O máximo exigido pelo Banco Central é de 50% e nesse caso do Nubank ele tem 2,6%, então tá muito bem também. E você pode verificar também esses dados de índice de Basileia, índice de mobilização, ver também aqui o lucro de cada banco para todos os outros que eu vou mostrar aqui. Lembrando que esses bancos que eu vou mostrar aqui eu já tive a oportunidade de usar, de experimentar, de ver como é que funciona. Então eu não estou mostrando qualquer coisa de orelhada aqui não. Olha só, a gente tem aqui o PicPay oferecendo 102% do CDI, com uma aplicação mínima também de R$1. No PicPay a gente também paga IOF, também paga o imposto de renda, conforme aquela tabela regressiva que eu mostrei. O resgate é diário, daquele jeito a gente resgata hoje, vai ter acesso no dia útil seguinte, e a garantia se dá pelo FGC. O que é o FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele te dá direito a resgatar até R$250 mil por instituição e R$1 milhão por CPF, ou seja, se por instituição eu posso ter até 250 mil, no máximo eu posso ter 250 mil em 4 instituições, e se por acaso essas 4 instituições venham a falir, ele me dá direito a ter esse recurso de volta, contando com o rendimento que teve em cada instituição. Mas tem que acontecer o apocalipse, né, para 4 bancos falirem de uma vez, e ainda tem que ser justamente os 4 bancos que você tinha o seu dinheiro investido. Baita azar, né? Mas é por isso que você vai entrar lá no Banco Data e verificar o risco de cada instituição, conforme eu te mostrei. Agora a gente tem aqui o C6. Lá no C6 tem um CDB
que oferece 103% do CDI como rendimento. A aplicação mínima é de R$20 nesse CDB. Ele cobra o IOF, ele cobra imposto de renda, o resgate é diário e a garantia é feita pelo FGC também. O próximo da lista, o Mercado Pago, esse eu uso também com maior frequência, assim como o Nubank. E o próximo da lista também que eu vou mostrar, que vale bastante a pena, fica ligado, o melhor eu deixo por último. Ele paga 105% do CDI quando você transfere R$1.000 para ele naquele mês. Por exemplo, se você transferiu agora em fevereiro R$1.000, ele vai ficar rendendo 105% do CDI em fevereiro e até o final de março. Mas eu vou fazer um teste também e eu acho que dá certo se você transfere, por exemplo, R$500, aí você tira esse dinheiro de lá e transfere outros R$500, aí eu acho que ele considera como 1.000 naquele mês. Vou fazer esse teste e trago aqui para vocês no próximo vídeo. E se vale para 500, vale para 200, vale para 100, eu vou testar isso aí. Outra forma que não seja transferindo R$1.000 para o Mercado Pago é assinando o Meli+, que aí você tem algumas vantagens no Mercado Livre, que é ligado com o Mercado Pago, e ainda tem esse rendimento aqui pelo Mercado Pago. A aplicação mínima é de R$1, ele não cobra IOF, e isso é muito bom e é o principal motivo de eu usar o Mercado Pago com uma maior frequência no meu dia a dia. Ele cobra imposto de renda e o resgate aqui no Mercado Pago é imediato. E isso é outro ponto positivo com esse banco, porque eu consigo, além de ter um rendimento que não me cobra IOF, eu ainda posso usar no meu dia a dia conforme a minha necessidade naquele exato momento que eu precisar. Eu não tenho que resgatar hoje para esperar e poder usar só amanhã. Então dá para eu ter o meu dinheiro do meu dia a dia nesse banco tranquilamente. Além disso, a garantia no Mercado Pago é pelo FGC. E por último, e até o melhor de todos em termos de rentabilidade, é o Sofisa. Ele oferece 110% do CDI com uma aplicação mínima de R$1, só que ele cobra o IOF, ele cobra imposto de renda, como todos os outros. O resgate no Sofisa é diário e a garantia é dada pelo FGC. Uma grande vantagem do Sofisa é justamente esse rendimento de 110% do CDI com liquidez diária. Isso é muito bacana. E se a gente ver aqui, ó, no Banco Data, dá uma olhada aqui, ó, tem lucros consistentes ao longo dos anos. É um banco criado em 1966, ou seja, é um banco que já se provou no tempo e tem um índice de Basileia e mobilização dentro do que o Banco Central exige. Eu uso o Sofisa não para colocar minha reserva de emergência, essa eu deixo lá no Nubank mesmo e eu já falo mais sobre isso. Mas eu coloco aqueles recursos que eu acho que eu vou precisar num menor prazo, mas não aquele recurso que talvez eu precise de forma imediata, como é o caso da reserva de emergência. E nem o do dia a dia, como eu faço com o Mercado Pago. Aqui no Sofisa eu uso como uma reserva de oportunidade, aquilo que eu vou usar sem uma necessidade tão imediata assim. Dá uma olhada aqui, o Sofisa, assim como outros bancos, também não tem um aplicativo tão completo, na minha opinião, quanto o Nubank. Mas ele é um aplicativo bastante intuitivo. E aqui, ó, que interessante, tem o Indique Ganhe. Você também pode sair beneficiado com isso, caso você queira abrir uma conta aqui no Sofisa, e nós dois ganhamos R$50. Basta colocar esse cupom aqui na hora de abrir sua conta e investir R$1.000 por um ano. Aí você deixa o seu dinheiro investido lá, ele vai render bem e depois de um ano você retira, vai ter ainda os R$50 a mais que também vão investir. Então vai lá, abre sua conta, investe seu dinheiro. Eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixo o link e o cupom para abrir sua conta e ganhar R$50. Eu fiz isso, valeu a pena e recomendo. E aqui na aba investir, aqui embaixo, você tem renda fixa, fundos, dá para investir em outras coisas, só que como já passou das 3 da tarde, ele oferece apenas aqueles investimentos padrão. Se quiser dar uma olhada, eu acho que pode ser interessante. Mas lembra que eu falei que daria para eu ter quase R$1.000 a mais apenas trocando de lugar a minha reserva de emergência? Eu vou mostrar como. Olha aqui, hoje a minha reserva de emergência, se eu ver aqui, está em R$ 53.747,79. Vamos colocar aqui para a gente poder comparar CDI, Nubank e Sofisa. O CDI hoje está em 13,15%, o Nubank paga 100% do CDI, e o Sofisa paga 110% do CDI. Então vamos colocar aqui 53.747,79. Agora a gente vai criar uma fórmula. Eu vou abrir parênteses, pegar os 100% do CDI multiplicado
pelos 13,15%, que é o valor do CDI. Aí eu aperto aqui o F4, que ele vai travar essa célula, mais 1. Por que mais 1? Para ele poder colocar o valor final, que é justamente o que vai ser multiplicado aqui pela célula C1. Mas eu também preciso travar aqui na célula C1. Aí se eu trago para a próxima célula, pronto, dá 61.552. Vamos ver aqui já quanto que dá esse menos esse. R$ 706,78. Quase R$ 1.000. Se eu deixasse um tempinho a mais, ele fecharia os R$ 1.000 a mais. E nesse caso, o que teria sido necessário eu fazer para eu ter esses quase R$ 1.000 a mais na minha conta? Apenas trocar de lugar a minha reserva de emergência, só isso. Mas e aí, Luiz? Então você não vai mais continuar usando o Nubank? Não, eu vou sim, vou continuar usando o Nubank e vou continuar deixando a minha reserva de emergência lá. Como eu falei, eu uso o Sofisa para outros recursos. Os recursos que eu não estou usando como reserva de emergência e também os recursos que eu não estou usando naquele mês, no meu dia a dia. Essa é a minha estratégia, é a forma como eu preferi fazer, porque eu não estou visando lucros maiores, rendimentos maiores com a minha reserva de emergência. A minha reserva de emergência está lá no Nubank, tanto para servir como reserva de emergência, propriamente dito, óbvio, mas também para me dar a oportunidade de poder usar o cartão ultravioleta sem ter que ficar pagando mensalidade. E você já sabia que tem outros bancos que também são seguros, que dão rendimentos ainda melhores que o Nubank? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia e até o próximo vídeo.